Gostava, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas a todos a mais uma sessão deste nosso ano Laudato Si, na Universidade Católica Portuguesa, que hoje traz até nós, via Cáritas Portuguesa, a Cáritas Brasileira, nesta sessão intitulada Economia Popular Solidária. E gostava de fazer os avisos habituais antes destas sessões, de que os microfones vão estar desligados, relembrar que esta sessão está a ser transmitida através do canal de Facebook da Universidade, e dizer-vos que no final teremos tempo para se colocarem algumas questões. Uma vez mais agradeço aqui na pessoa do João Pereira, da Cáritas Portuguesa, toda a colaboração ao longo deste ano Laudato Si e também esta ponte com a Cáritas Brasileira, que traz até nós a irmã Lourdes Dil. E João, passava-te a palavra para que nos pudesses apresentar um pouco a irmã e o projeto. Ok, obrigado Rita, bom dia a todos e bom dia irmã aí no Brasil. A irmã Lourdes Dil faz parte da congregação das Filhas do Amor Divino, que tem mais de 100 anos no Brasil, um trabalho de proximidade. Ela define-se como uma agente Cáritas, é uma expressão engraçada, há mais de 40 anos e atua na economia solidária no Brasil desde esse período. Faz parte da rede Cáritas brasileira, dentro da regional do Rio Grande do Sul, e na Cáritas Arquidiocesana de Santa Maria, que é a sua Cáritas, também integra a equipa. Há 27 anos que faz parte da organização da FEICUP, Feira Internacional de Economia Solidária, e também, como eu referi, a coordenação da Cáritas Arquidiocesana, concretamente um dos projetos que nos vai falar, que se chama Esperança Cooperança. E eu acho que sem mais demoras passava a palavra à irmã Lourdes, pedir-lhe só para ativar o microfone e agradecer a partilha. Um bom dia a todos e a todas, uma saudação muito especial à Cáritas de Lisboa, Portugal, a Universidade Católica Portuguesa, também representada aqui pela Rita, e a Cáritas pelo João, nosso grande parceiro internacional da Cáritas. Quero saudar todos e todas que estão nos assistindo em diferentes lugares, seja de Portugal, seja da região, seja do Brasil. Agradecer este convite, saudar toda a equipe também da Cáritas brasileira, o Carlos, a diretoria colegiada, que também me indicou para fazer este momento, então, de partilha, tão importante com esse país, e Portugal, que nos é tão caro e tão especial também pelo trabalho que ali realiza, tanto na universidade, como também na Cáritas. Eu gostaria de começar a minha fala com uma mensagem do Papa Francisco, já que o tema é sobre a Laudato Si, e hoje a grande força da economia solidária, da Cáritas nacional e também internacional. Uma frase que nós usamos muito na formação com os grupos para a economia solidária, quando o Papa fala assim: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros e umas às outras. Não importa quão difícil seja. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua e por nossa causa. Com essa mensagem, então, do nosso querido Papa Francisco, eu quero, então, iniciar essa reflexão, primeiro, dizendo da importância desse documento da Laudato Si, feito pelo nosso querido Papa Francisco, onde ele fala do cuidado com a casa comum, o cuidado com a casa comum. E ele repudia todas as formas de concentração de renda, de desperdícios, também de tudo aquilo que estraga
a Mãe Terra, o planeta Terra, a nossa casa comum. Ele convoca toda a humanidade, não apenas os católicos, mas ele convoca a humanidade como seres humanos, como cidadãos, para cuidarmos juntos dessa casa comum. Temos a alegria de todos nós já ter estudado esse documento, e que bonito que vocês, então, a Caritas e a Universidade Portuguesa, estão fazendo essas lives, esse curso, para que mais pessoas e também para que os jovens possam tomar conhecimento. Então, esse documento ele foi preparado com um grande grupo, mais de 200 pessoas, pessoas que entendem dessa questão do planeta Terra. O Papa convidou, e então foi escrito. É um documento muito importante, eu diria assim, é o documento mais profético que a Igreja Católica já fez através dos seus papas, que fala do planeta Terra, da casa comum. É um documento muito rico. Se por acaso alguém ainda não leu, está convidado para, a partir de hoje, fazer a sua leitura, a sua reflexão. Esse documento, ele produziu muito fruto e foi estudado em muitos lugares do mundo inteiro, em diversas organizações, mesmo não católicas. Isto nos alegra muito. Dentro desses documentos, também eu quero só trazer a lembrança desse sínodo da Amazônia, todo mundo lembra? Ele é uma conexão com a Laudato Si. Esse sínodo da Amazônia, onde o Papa reflete, e todo mundo lembra quanta crítica o Papa recebeu por ter feito esse sínodo e ter levado para Roma, para a Itália, um grande grupo de mulheres, de indígenas, quilombolas, todas as raças e etnias, para ajudar a refletir a grandeza desse tema, também junto com os bispos, com os cardeais. Então, quando o Papa conclui esse documento, ele chama de forma universal a querida Amazônia, porque, na realidade, a Amazônia hoje é o pulmão do mundo, e o Brasil tem a alegria de ter esse espaço, porém, temos muito a repudiar do nosso governo brasileiro, que, em vez de ajudar, cuidar e cultivar esse espaço tão importante, ele permite o capitalismo selvagem a sugar a riqueza desse espaço. Então, nós queremos também, cada vez mais, aprofundar a riqueza desse documento, onde o Papa chama a nossa querida Amazônia. E, por último, esse documento aqui, até agora, Fratelli Tutti, que ele também vem completar os outros documentos, porque ele é um teor muito forte, que dá uma base também para a economia solidária, uma base para Laudato Si, uma base também para esse documento da Amazônia. Ele é muito profundo também. Queria, então, trazer esses 3 documentos, porque eles se entrelaçam e um completa o outro. E quando a gente fala em economia solidária, a gente fala numa outra prática de organização, de consumo, de cuidado com a economia. E queria, então, entrar agora no tema específico, que é a economia popular solidária, que a Caritas do Brasil já trabalha há 40 anos. E nós sabemos que Portugal tem muitas experiências bonitas. Há 3 anos atrás, fui para lá participar de um evento na universidade, convidada pela Ana Margarida Steven, ela que fez um estágio aqui em Santa Maria, no projeto Esperança com a Esperança, então ela convidou e eu participei lá. Foi muito legal. E eu vi que em Portugal, Lisboa, tem bastante experiências. Mas nós, então, aqui no Brasil, junto com a Caritas brasileira, começou com esse livro, A Pobreza, a Riqueza dos Povos. É um autor africano, um nome um pouco difícil de dizer, mas ele fortalece a ideia dos contratos de solidariedade e um caminho alternativo para as pessoas se organizar. E foi desse livro que a Caritas brasileira, a Caritas do Rio Grande do Sul e a Caritas de Santa Maria começamos a trabalhar os PACs, que foram os projetos alternativos comunitários. Pequenas experiências de pequenos grupos que não eram cooperativas, que ainda não eram economia solidária, mas eram grupos solidários que se reuniam no campo e na cidade para organizar a sua produção, o seu consumo e a sua comercialização. Isto há mais de 40 anos atrás. Esse livro ele foi estudado em todo o Brasil, em muitas universidades,
em pastorais sociais, na Caritas, tudo. E por isso, João, eu queria que você mostrasse agora a fotografia do Dom Ivo Lorscheiter, porque ele foi um dos grandes motivadores na CNBB, enquanto bispo, do Dom Ivo, isto. Esta aqui é uma imagem onde ele fala assim, vai, envolva o mundo na esperança. O Dom Ivo foi um dos motivadores mais fortes dos PACs no Brasil, na Caritas, também do Rio Grande do Sul e Santa Maria. Ele foi bispo na Arquidiocese de Santa Maria durante 33 anos. Ele faleceu em 2007. E essa fotografia nós organizamos logo após a morte dele, quando fizemos um vídeo, fizemos várias simbologias também, e essa bênção que ele dá ao mundo, ela é tão significativa nesse momento também em que estamos vivendo a questão da pandemia, todo esse momento assim difícil no planeta Terra que está ceifando tantas pessoas. Então, uma homenagem também para ele, que de fato foi um dos mentores dos PACs, os projetos alternativos comunitários, e depois, quando entrou o governo Olívio no Rio Grande do Sul, o governo Lula no Brasil, então foi transformado em política pública, e a Caritas foi sempre uma parceira de primeira hora em todos esses trabalhos de políticas públicas. Então, pode retirar a imagem, e vamos então dar uma outra palavra ainda também sobre essa importante caminhada, que agora a economia de Francisco e Clara, esse grande projeto que o Papa Francisco conclamou para o mundo, convidando sabiamente a juventude. E eu sei que nessa live aqui tem bastante juventude. Então, o Papa convidou e convocou vocês, jovens. Nós também, eu sou jovem, o João é jovem, a Rita é jovem, mas ele conclamou a juventude para ajudar a construir no mundo exatamente essa opção da economia de Francisco e Clara, onde ele quer fortalecer e dar alma às economias do mundo. E a economia solidária é uma delas. São diversas economias. Para uma vez por todas repudiar, desconstruir essa ideia do capitalismo selvagem, que hoje concentra, exclui milhões de pessoas do mercado de trabalho, das possibilidades de ter uma casa, ter uma vida digna, ter um trabalho, ter o necessário para sobreviver. Então, o Papa, ele faz também, junto com essa juventude, atividades tão importantes a nível mundial. Estava marcado aquele encontro, né, em Assis, e parece que agora, no final desse ano, vai acontecer com essa juventude. Mas nesse período, então, se multiplicaram pelo mundo inteiro grupos de jovens de todas as categorias, de todas as religiões também, para estudar esse tema. Aqui no Brasil nós temos um grande grupo também organizado, e depois nos estados, aqui no Rio Grande do Sul, também eu participo das atividades. Então, a importância desse tema nesse momento também histórico. E com certeza essa organização ela vem fortalecer para nós como Caritas a economia popular solidária, que já temos 40 anos, né? E dizer que desse projeto faz parte também a soberania e a segurança alimentar, que é tão importante também para fortalecer a nossa Mãe Terra e essa aliança da mulher com a Mãe Terra, como eles chamam, e coloca em primeiro lugar a vida, a Terra, o planeta, os seres vivos para o cuidado. A grande mensagem desse trabalho todo, onde o Papa ele menciona em todos os documentos o cuidado da vida, mas não apenas o cuidado da nossa vida. O cuidado da nossa vida, sim, mas o cuidado da nossa vida, cuidado da vida dos outros, o cuidado com todos os seres vivos do planeta Terra. Nós não temos direito de destruir nada do planeta. Nós temos direito de sobreviver aqui pelo tempo que nos dá na passagem por esse mundo, que somos todos passageiros. Ninguém de nós vai ficar como semente. Nós precisamos deixar esse planeta muito melhor do que o encontramos quando chegamos a esse mundo. Então, dito isso, quero então reforçar o quanto a Caritas, nesses 40 anos, fortaleceu
esse trabalho da economia popular solidária. E eu preciso aqui também reconhecer muito uma entidade que também Portugal reconhece muito, que é a Miserior. A Miserior é uma entidade da Alemanha, ligada à Igreja Católica, mas trabalha de forma ecumênica, onde esse trabalho todo foi apoiado em muitas dioceses do Brasil, também na Caritas Brasileira e também aqui em Santa Maria, durante muitos anos. A primeira sementeira da economia solidária foi financiada pela Miserior. E nós somos muito gratos a essa entidade que trabalhou tantos anos e agora no Sul ela se retirou, mas no Norte e Nordeste ainda ela segue e também ela tem alguns apoios ainda para projetos da Caritas Brasileira. Na continuidade, então, queria agora pedir para o João colocar o áudio da Marcela, porque nós agora vamos refletir um pouco o projeto de redes, hoje coordenado pela Caritas Brasileira. A Marcela vai dizer, se contextualizar. É um projeto de parceria com o Ministério da Cidadania, e ele atinge 12 grandes regiões do Brasil. E aqui do Rio Grande do Sul, nós temos a Rede Esperança. A Marcela vai situar e vai falar, é muito importante esse vídeo, para a gente sentir uma parte da economia solidária do Brasil. Eu sou Marcela Vieira, integro o quadro de assessores da Caritas Brasileira. Trabalho na atuação da orientação estratégica de economia popular solidária. Estou coordenadora do projeto Rede de Cooperação Solidária. Esse projeto é um projeto financiado pelo Ministério da Cidadania, sob a coordenação do Departamento de Economia Solidária. O projeto beneficia 136 empreendimentos organizados em 12 redes no Brasil. Nós temos para o norte, Amazonas, com a rede Biribá. No Pará, nós temos a rede Reconsol. Aí nós temos no Nordeste a rede Fecundação no Piauí, no estado do Piauí. No estado do Maranhão, a rede Mandioca. Em Pernambuco, a rede Solar. No Ceará, a rede de Crateús. Bahia e Sergipe com a rede Balaio. No Sul, nós temos a rede de Arroio 30 em Santa Catarina. A rede Colmeia no estado do Paraná. A rede Esperança no Rio Grande do Sul. No Espírito Santo nós temos a rede de Colatina e no DF Goiás nós temos a rede Mangaba. Essas 12 redes, a partir desse projeto, que visa trabalhar o fortalecimento das cadeias produtivas e a verticalização, ou seja, a integração dos produtos que são produzidos por esses empreendimentos e essas redes. O projeto ele ousa, né, que esses empreendimentos eles consigam fortalecer as suas comercializações, os seus espaços fixos de comercialização e também as feiras de comercialização. Nós temos grandes feiras como as feiras de Crateús e a feira de Santa Maria, que são grandes feiras que fortalecem, assim como a feira da Amazônia, que fortalecem a temática da economia popular solidária no Brasil. Então, essa foi a fala da Marcela, que coordena a nível nacional o setor da economia solidária, economia popular solidária. E, nesse momento, então, esse grande projeto de redes, que são, como ela falou, 100 e tantos empreendimentos que compõem o início dessa rede. E nós, então, como Caritas, nós trabalhamos na organização dos grupos, na formação, na mística, também na parte técnica, onde nós trabalhamos com muita parceria com as universidades federais, com universidades também, universidades como um todo, com a Emater, com outras organizações que nos ajudam também na formação, com políticas públicas, que hoje está um pouco reduzido, por causa do nosso governo no Brasil, que não apoia esse tipo de experiências. Mas nós, na esperança, na luta e na resistência, nós seguimos. E eu posso afirmar que hoje a Caritas Brasileira, a entidade mais vigorosa do Brasil que atua com a economia solidária. E, consequentemente, nós, como entidades membros, as dioceses, os regionais, as pastorais sociais, nós nos somamos à Caritas Brasileira para desenvolver esse trabalho. Mas um dos grandes trabalhos que também compõe a economia solidária no Brasil são as feiras. Nós temos feiras locais, feiras regionais, feiras nacionais. Nós temos
vou falar das 3 grandes feiras que nós temos no Brasil hoje. Umas um pouco mais tempo, outras menos. Vou pedir para o João passar as fotos da Feira de Crateús, do Ceará, que tem já 16 anos. Uma experiência muito bonita no interior do Ceará, onde a maioria são agricultores familiares, mas também experiências urbanas muito bonitas e muito bem organizadas. E lá tem uma grande parceria também com os municípios, com as paróquias, com as pastorais e movimentos daquela região, com o Instituto Farroupilha também e outros. São, depois, esses endereços o João vai disponibilizar, e a Rita também, para o pessoal da universidade, depois podem acessar com mais calma e olhar. Uma outra feira também, isso eu vou deixar passar, é a feira da Panamazônia, lá onde foi em Belém. Lá teve a primeira edição. Uma feira que está iniciando, pega 8 a 10 estados, e também numa região bem desafiadora, mas onde a economia é solidária, onde as redes são muito fortes e muito bem organizadas. Então, teve uma primeira edição, era para ter uma segunda edição ano passado, e não foi possível por causa da pandemia. Mas agora, para esse ano, vamos projetando. É toda grande Amazônia lá, tão importante. E uma terceira feira que eu vou falar um pouco mais, que vocês vão me permitir, que é a Feira de Santa Maria, a FEICOP. Essa Feira de Santa Maria, eu vou apresentar um pouco os dados de 2018, onde teve o seu primeiro jubileu, os 25 anos, a FEICOP de Santa Maria. Vou apresentar aqui, vamos olhando as fotos, porque a Feira de Santa Maria, como as demais, elas não são feiras apenas de comercialização, elas são feiras que também fazem seus seminários, suas conferências, suas experiências de troca entre países, estados, municípios e empreendimentos. Já tivemos várias participações também de Portugal nessa feira. Para vocês terem uma ideia, essa feira ela começou em 1994, no século passado. Da sua primeira edição, ela teve a presença de 13 municípios, 27 estados, e um público de mais ou menos 4.000 pessoas. E na edição de 2018, nós tivemos a participação de 30 países, de mais ou menos 300.000 pessoas, e um universo de mais de 50 atividades formativas, como seminários, oficinas, atividades culturais, que também tem um grande palco, onde tem as atividades culturais, ali a mensagem e a homenagem ao professor Paulo Singer, que coordenou por muitos anos aqui no Brasil a política pública de economia solidária. Então, eu mostro aqui para vocês esse jornal, esse cartaz dos 25 anos. Isto. Esta é a logomarca da FEICOP, ela é permanente agora nos últimos anos. E agora eu vou passar para vocês o quadro, para vocês terem uma ideia das atividades realizadas. Aqui estão registradas todos agora já 27 anos, a FEICOP com a participação dos países, dos estados, municípios, empreendimentos, pessoas, e na última edição, que foi 2019, nós tivemos a participação de 305.000 pessoas. 2020, não foi possível fazer a feira presencial, somente um dia, fizemos 15 dias de feira online, com muitas atividades, foi muito especial, sempre de manhã uma feira online, virtual, na parte da tarde, seminários estruturantes e autogestionários, e na parte da noite, atividades culturais. Fizemos 15 grandes shows culturais. Tudo isso está no nosso site, que pode ser assistido, www.feicoop.com.br. Isto. Depois a gente manda também para o João e para a Rita para vocês divulgar. Ali está tudo, todas as atividades formativas estão ali colocadas. E as pessoas podem assistir ainda a esses seminários, essas atividades. E também, quando fala ali do projeto das redes, tem um arquivo
que a Marcela me enviou e eu enviei para o João, onde pode assistir também as entrevistas dos empreendimentos do projeto de redes a nível de Brasil. São depoimentos muito bonitos, muito significativos, que fazem a grandeza dessa economia popular solidária acontecer. E dizer, então, que nós precisamos política pública. Dom Ivo, ele tinha uma frase, quando iniciamos aqui em Santa Maria o projeto Esperança com a Esperança, ele tinha uma frase onde ele falava assim: o povo se organiza, não precisa ninguém organizar o povo autogestionariamente se organiza. As universidades têm o papel de contribuir na tecnologia para apoio a esses empreendimentos. A igreja precisa apoiar através da formação e da mística. Esse é o papel da igreja. E nós também, como papel enquanto Caritas. Agora, o recurso tem que ser de políticas públicas. O recurso tem que ser dos governos, porque o governo administra o nosso dinheiro. O dinheiro dos impostos é nosso dinheiro. E nós precisamos clamar por políticas públicas. Vocês certamente acompanham nesse momento o desafio que o Brasil vive. Uma por causa da pandemia, outra por causa do descaso do nosso governo. Com mais de 15 milhões de desempregados, muita gente hoje pedindo comida em qualquer lugar da rua. E nós sabemos que no mundo também nós temos hoje mais de 1 bilhão de pessoas que passam verdadeiramente fome. Não por não ter comida, mas porque é mal distribuído a renda, o alimento e as condições de sobrevivência. Enquanto uma minoria acumula, uma multidão não tem o necessário para sobreviver. A economia popular solidária, a economia de Francisco, a Laudato Si, e todos esses documentos eles vieram para contribuir para a nossa sociedade também, como igrejas, a gente poder fortalecer esse trabalho. E por último, agora, já o tempo está indo já para esse primeiro momento, queria pedir para o João mostrar, então, a logomarca do projeto Esperança com a Esperança, fala um pouco da experiência de Santa Maria. Este é um projeto iniciado por Dom Ivo Loscheiter, há quase 40 anos também. É uma experiência sediada aqui em Santa Maria. A transformação pela solidariedade. É um projeto, mas é também organizadamente uma cooperativa. Nós atingimos mais ou menos 34 municípios. É um trabalho da Caritas Arquidiocese de Santa Maria. E hoje nós temos em torno de 300 empreendimentos, mais de 5.000 famílias beneficiadas. E trabalhamos em rede também, como antes a Marcela falou, a Rede Esperança é o nome. Nossa palavra é a esperança, o esperançar. A gente não desanimar e não perder os rumos da história. Uma seguinte imagem que ele vai mostrar é exatamente a imagem da FEICOP, que ano passado, então, foi online. Essa é a nossa logomarca permanente. Essa, então, tem 27 anos, a FEICOP, coordenada em Santa Maria, mas coordenada junto com a Caritas brasileira e com a Caritas do Rio Grande do Sul e com muitas outras Caritas do Brasil. A próxima imagem é do Feirão Colonial. Na realidade, esse é do ano passado, 28, mas já esse ano, dia 1º de abril, ele completa 29 anos. É um feirão colonial, onde nós temos mais de 4.000 metros quadrados de área construída, um feirão cada sábado, com municípios de toda a região, onde os empreendimentos comercializam os seus produtos e onde acontecem também muitos grandes eventos, entre eles a FEICOP, é um espaço da Arquidiocese de Santa Maria, coordenado pela Caritas, mas com apoio da Caritas brasileira e com apoio também desse projeto de redes e também do projeto da União Europeia, que tem um dos arquivos também com fotos que agora talvez não dê para olhar. Dizer que esse trabalho todo, então, ele tem muita importância para nós, porque hoje, no Brasil, muitas mil famílias sobrevivem desse trabalho, sobrevivem dessa renda. Quem está na economia solidária não é empregado, não é patrão, ele é cooperativado, autogestionário. E nós também no Brasil e também em Santa Maria,
o trabalho da economia solidária se inspirou muito no Fórum Social Mundial, que sempre Portugal também teve presença, começou em Porto Alegre e foi para outros estados e outros países. E esse ano completou a 20ª edição. Então, nós seguimos a metodologia do Fórum Social Mundial, que veio para trazer e contemplar esse outro mundo possível e essa outra economia que já acontece. Inspirado, então, nesse trabalho, de grande força, de grande importância para que no mundo possa, de fato, acontecer uma nova economia. E eu tenho certeza, nós todos temos certeza, que agora com o fortalecimento da economia de Francisco e Clara, muita juventude do mundo vai seguir esse caminho. Porque hoje o jovem de hoje, podia dizer assim, ele não tem interesse de acúmulos, como tem o capitalismo, como tem outras gerações. O jovem de hoje quer projetos de vida, projetos de sociedade, projetos de transformação. E eu tenho certeza, todos esses jovens que estão nos acompanhando nessa live, sobre a Laudato Si, a economia solidária, têm essa certeza. E aqueles que ainda não têm, com certeza vão se fortalecendo. E nós, cada um de nós pode ser um multiplicador, uma multiplicadora dessa grande proposta. Eu sei que quando nós iniciamos aqui em Santa Maria, nós começamos já logo com a Universidade Federal de Santa Maria, que eu agradeço muito, também com outras universidades, tipo a Unicinos, a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, assim como em Portugal também vocês trabalham em parceria. É muito importante porque dá a maior força e maior credibilidade também para quem estuda, quem se forma, mas também para os próprios empreendimentos ajudar a fortalecer esse trabalho também a nível de tecnologia, a nível de gestão, a nível de participação. Então, para nós é tão importante isso, além das pastorais sociais, além de todos os movimentos que nos acompanham, também essa grande força. E assim, a nível nacional também. Cada estado do Brasil que tem economia solidária procura seus parceiros. E tem estados que estão assim bastante avançados que fortalecem esse trabalho. Nós aqui no Rio Grande do Sul também temos uma grande força da economia solidária, trabalhamos com diferentes áreas, mas hoje eu diria assim, a economia solidária é um grande projeto que a Caritas Brasileira tem, a Caritas do Rio Grande do Sul, e os 12 regionais, as 5 articulações que temos. Eu queria ver como está o nosso tempo, João e Rita, eu acho que já se foi meia hora, o papo vai longe, que quando a gente fala, parece que consegue dizer mais do que só mostrar as imagens. Tudo aquilo que foi passado, vocês podem depois abrir, assistir, ver as fotos e mandar também perguntas, mas agora, então, eu passo a palavra para o João e para a Rita, que vão abrir, então, debate e as inscrições entre os nossos participantes. Obrigada. Rita, não sei se... Como quiseres, muito obrigada, irmã, por toda esta partilha tão inspiradora. Eu li um artigo da Caritas brasileira sobre este projeto da economia solidária, e a irmã dizia é mais ensinar a pescar do que dar o peixe. E ele pedir se elaborava um bocadinho nesta sua partilha, que me parece tão verdadeira nestes tempos. Na realidade, vocês lembram, há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, a Caritas, como todo, a nível mundial, quando nasceu a Caritas, nós trabalhamos muito com emergência, é dar comida, dar roupa, dar coisas. E a Caritas foi se redimensionando na medida que foi crescendo também essa consciência a nível mundial, né? E o próprio Dom Ivo, quando no Brasil ele motivava o início dos pactos da economia solidária, se motivava, e Dom Helder Câmara, vocês lembram, né, que agora está em fase de beatificação e canonização, ele foi um dos que disse, nós temos que unir as comunidades eclesiais de base com esse trabalho da economia solidária. E nós não podemos só dar o peixe, nós precisamos ensinar a pescar, mas não só ensinar a pescar. Quando a gente tem o peixe, a gente precisa partilhar esse peixe. E por isso, então, a partilha e a solidariedade
é tão importante nesse trabalho da economia solidária. Não dar o peixe, ensinar a pescar e partilhar. E por isso, então, que nós também falamos muito que a economia solidária é uma experiência aprendente e ensinante, porque a gente aprende, mas a gente partilha. Agora, nós estamos fazendo um mútuo partilhar e trocar experiência entre Portugal e Brasil. E assim acontece na economia solidária. Não é um patrimônio de um grupo aquilo que sabe. Uma receita, uma experiência, não é de um grupo. É partilhada, é socializada com quem está em sintonia com esse projeto. E vou dizer, pessoas capitalistas não dão certo na economia solidária, porque não assumem os princípios, não assumem o conteúdo principal, que é essa mística e essa solidariedade. Obrigado, irmã. Também dizer que, se quiserem colocar alguma questão no chat ou se quiserem falar, usem aí as reações para nós podermos dar a palavra. Eu tinha uma pergunta, irmã. 40 anos de experiência, passou muita gente, eu diria 2, quase 3 gerações já envolvidas na economia solidária. O que é que acha que, eu diria assim, há 40 anos atrás, como estavam as pessoas mais céticas, melhoraram a sua vida, alteraram a sua vida, ficaram mais comprometidas? Diga-nos um bocadinho aí desse lado, e também dizer que sim, é de facto difícil transmitir a Caritas além da emergência, quando muitas vezes acaba por ser a face mais visível, mas não é aquela que é a mais duradoura e consistente. De fato, ao longo dessas histórias dos 40 anos, muitas pessoas no Brasil se transformaram. A sua prática, que antes talvez era um pouco mais capitalista, mais concentradora, mais egoísta, mais centrada em si, e abriram a sua cabeça, o seu coração, o seu espírito para a solidariedade e para a partilha. E as pessoas que nos ajudaram também na tecnologia foram pessoas que ajudaram também e aprenderam. Às vezes um contador, às vezes um agrônomo, às vezes uma pessoa, ele se forma numa universidade e ele não aprende essa prática da economia, ele aprende na prática, com os empreendimentos. Então, ao longo dessa história, muitas pessoas, de fato, multidões, poderia dizer, transformaram suas visões, suas práticas, seus horizontes para essa prática mais solidária e mais participativa. E foram muitas pessoas. Se nós tivéssemos a ideia, só olhar a FEICOP de Santa Maria, quantos milhões de pessoas participaram ao longo da história dos 27 anos? Sendo que nas últimas edições, a média era 300 mil pessoas durante esses 4, 5 dias. Então, eu posso garantir para vocês que, para nós, ajuda muito a transformação. Ajuda muito na transformação a visibilidade das feiras. Para nós, os pontos fixos de comercialização, que são muitos pelo Brasil afora, esse projeto de redes agora ele contempla bastante os pontos fixos, as feiras, os empreendimentos. Mas nós tivemos também no Brasil uma outra rede chamada Consol, com 200 empreendimentos em todo o Brasil, coordenado pelo Instituto Marista, a Congregação dos Irmãos Maristas, que fez um trabalho enorme a nível de Brasil durante 5, 6 anos, e fortaleceu, então, também os pontos fixos, as feiras. Porque as feiras, elas não são apenas feiras de comercialização, elas são feiras que dão visibilidade nacional e internacional à prática da economia solidária. Por isso que eu convido todos que estão participando que depois pudessem ver todas as fotos. Olhem cada foto, olhem a exposição das feiras, olhem a roda de conversa, olhem os seminários, olhem as atividades culturais que são de tremenda alegria e paixão, diria assim, para quem participa. Imaginem agora vocês no meio de uma multidão de pessoas de forma presencial. A energia que passa, as caravanas que se organizam, o pessoal faz formas de fazer vaquinha para pagar o ônibus, pagar por hospedagem.
E é uma alegria imensa quando a gente se encontra nas feiras, tanto em Crateús, lá no interior do Ceará, em Belém, lá no interior do nosso Brasil, e aqui em Santa Maria, na outra ponta do nosso país, onde o pessoal vem com muita alegria e muita paixão. Temos esperança de que em 2021 a gente possa fazer essa feira para continuar essa grande visibilidade a nível nacional e internacional, transformando vidas. Temos aqui uma pergunta do Juan Ambrósio. Juan, se quiseres. Bom dia a todos. Obrigado, irmã, pela partilha que faz e por nos abrir estes horizontes não só do ponto de vista teórico e da reflexão, mas a partir da experiência da prática. E gostava de pegar num dos verbos um verbo que tem utilizado com frequência nesta sua fala, como se diz aí, e que é um verbo que também está presente neste momento. A Cáritas em Portugal está a celebrar o seu 65º aniversário, 65 anos, celebrará isso especialmente no dia 19 de março e cabe bem aqui neste nosso contexto. E o verbo é o verbo transformar, ou seja, não só viver a prática de uma solidariedade, e isso por si só já é muito importante, sermos solidários, mas uma solidariedade que transforme, que dê origem a novas práticas, que dê origem a uma nova vida, que dê origem nesta situação de pandemia em que estamos, não a voltar a uma normalidade anterior ao pré-Covid, mas a uma normalidade que seja verdadeiramente transformadora da sociedade. Gostaria que a irmã sublinhasse, se pudesse, a importância desse transformar nessas experiências. De fato, é um verbo muito importante que a gente usa muito, transformar. Mas antes do transformar, vem o esperançar, vem o resistir, vem o construir, vem o cuidar. Ele está ligado a uma série de verbos anteriores a esse. A transformação para nós é um processo que acontece na pessoa que se organiza, na pessoa que participa da economia solidária, participa da Cáritas, estuda na Universidade Católica de Portugal, Lisboa, mas é uma pessoa que assume a sua transformação. Por que o Papa ele escolheu a juventude para fazer a economia de Francisco e Clara? Por que ele convidou mais de 200 cientistas do mundo para fazer esse documento da Laudato Si? Não foi o Papa sozinho que escreveu, e nem teria condições de tempo para fazer isso. Ele convidou pessoas do ramo, da experiência, e eles então iluminaram, e o Papa, sim, escreveu com seus assessores o documento final. Mas essa palavra transformar é uma palavra muito cara para nós. É muito cara porque ela se associa a muitas outras palavras. E hoje nós, Santa Maria, é uma arquidiocese que trabalha muito a ideia da esperança, mas hoje extrapolou, não é só a esperança como virtude, é o verbo esperançar. Significa eu esperançar e animar a mim, mas animar os outros. Transformar a mesma coisa. Eu preciso, para ajudar a transformar outros, primeiro transformar a mim. Eu preciso assumir um projeto de economia popular solidária em todas as dimensões da minha vida, também na prática do consumo, na prática da construção, para depois ajudar os outros, para depois ajudar a sociedade, para depois ajudar o planeta. E hoje nós estamos num mundo tão consumista, e a pandemia veio para repensar nossa vida, nossa história, nossas práticas, nossos princípios, também nossa ideia de consumo. Agora que nosso convite é para ficar mais em casa, mas trabalhamos mais que antes, é repensar nossa vida, nossa história, nossas práticas. E por isso, então, a palavra transformar é muito importante. Nos empreendimentos de economia solidária, a transformação ela acontece de muitas formas, mas 3 formas essenciais. Primeiro, pela mística transformadora que o grupo cultiva. Depois, pela formação que acontece. E antes que eu falei que os parceiros nos ajudam muito, a mística, a Cáritas cultiva e ajuda.
E um terceiro espaço na transformação são as feiras. A visibilidade, por exemplo, quando um empreendimento que está muito isolado, ele vê a experiência do outro, ele vê também o desafio e os problemas dos outros, ele começa numa dimensão gradual de transformação. Então, essa palavra ela é muito cara para nós, transformar, né? Mas junto com esperançar, com resistir, com fortalecer e com cuidado. O cuidado é a palavra do momento, no momento da pandemia também. Há aqui mais uma pergunta, eu dava a palavra à Mariana Ledo, da Associação Santa Teresa, que aqui nos acompanha. Olá, bom dia a todos. Obrigada, irmã Lourdes Gil. Obrigada, Rita. Obrigada, João, pela partilha. Então, irmã, a minha pergunta eu queria saber dicas como sensibilizar parceiros para esta causa da economia solidária. O que a gente pode, como podemos trazer mais parceiros para a nossa causa? É motivar, é convidar para rodas de conversa, para conhecer. Para um parceiro entrar na nossa roda, ele precisa conhecer. E um grande momento, eu repito, para nós, para conhecer o vulto da economia solidária, é conhecer as feiras, conhecer os pontos fixos. Eu faço agora menção mais destacadamente para a nossa Universidade Federal de Santa Maria, que é uma parceira já há 34 anos, e agora nos ajuda a coordenar a FECOP, fazer a formação, ajuda também a fazer qualificação neste feirão colonial. Ano passado nós tivemos 11 bolsistas, junto com 3 professores que ajudaram cada sábado qualificar esse espaço do feirão colonial. Então a sensibilização do parceiro é tornar ele parte, integrar. E agora já tem um desafio para a Universidade Católica de Portugal. Uma professora, não sei se ela está nos assistindo, a professora Gisele pediu que tem um rapaz que, o Bernardo, ele passou no doutorado, e para ele fazer um trabalho um pouco nessa área, assim, a nível internacional, ele precisa umas quantas universidades internacionais, e eu convido, então, a Universidade Católica de Portugal para ser parceira do Bernardo e da professora Gisele para poder fazer seu doutorado e fazer essa troca. E eu tenho certeza que com essa parceria, que ele também vai falar de Santa Maria, vai falar do Brasil, da Caritas, vai se fortalecendo na nossa parceria. E sensibilizar parceiros dessa forma. Não acontece de forma, só de gabinete, tem que mostrar a prática. Convidar, por exemplo, nós temos muitos também alunos e professores que hoje visitam empreendimentos lá na base, lá na sua origem, e fazem essa troca. Já tem consumidores, nós temos aquele grupo do CAS, vocês devem conhecer, de consumidores, são coagricultores, são 26 que hoje pagam antecipado R$100 para o produtor, cada um paga R$100, e cada sábado lá no Feirão Colonial busca a sua cesta básica de produtos da época. Se não tem tomate, não vai pegar tomate. Se não tem repolho, não vai pegar o produto da época. Então, tudo isso, e a maioria são consumidores da Universidade Federal de Santa Maria, entre outros também, né? Então, é assim que a gente... Outra coisa, valorizar e elogiar os parceiros, é uma outra dica, elogiar. Participou, por exemplo, a Caritas de Portugal, tenho certeza que elogia muito a Universidade Católica de Portugal. Esta é a forma da troca, a gente reconhecer, a gente agradecer. Fez uma ação boa, vamos agradecer, vamos reconhecer. E nós também temos a facilidade no Brasil, a graça todo mundo hoje, as redes sociais, né? A gente coloca muita coisa também nas redes sociais para socializar a grandeza desse trabalho, né? Para que mais pessoas possam, de fato, conhecer, abraçar e assumir. Ok, irmã, como se costuma dizer, a conversa está boa, mas estamos mesmo a chegar ao final e tinha uma proposta mesmo final para todos os que estão aqui no Zoom e também os que nos estão a assistir no streaming. Quer colocar a proposta, irmã?
eu tinha uma proposta, já que estamos com a Caritas brasileira, a Caritas portuguesa e também a Universidade Católica de Portugal, eu queria convidá-los todos agora para fazer um momento de mística final, do encerramento, uma pena, né? 45 minutos é pouco, João, viu? Talvez tenha que ser 1 hora. Eu sei que para vocês é 45 minutos. Eu queria, assim, que a gente agora olhasse para o planeta Terra. Cada um de nós, na sua sintonia, no seu espírito, nós olhássemos para o planeta Terra, que está sofrendo tanto. Mais de 1 milhão de pessoas já morreram no mundo por causa da pandemia. No Brasil, nós estamos no pico, no momento mais difícil. E aqui no Brasil, nossa tristeza é que o governo brasileiro não está ajudando, está atrapalhando. Os estados têm que se virar, a vacina está muito devagar. E já morreu muita gente, já morreu quase 250 mil pessoas no Brasil. Santa Maria também ela está forte, no Rio Grande do Sul também, mas em todo o Brasil. Então, eu vou agora segurar o globo. O globo, já que nós refletimos a Laudato Si, que fala do planeta Terra, desse cuidado da vida do planeta, da vida comum, e eu vou convidar então o João, depois eu vou encerrar com uma frase daí, viu, João, antes de devolver a palavra para ti, uma frase que eu vou dizer o provérbio africano. Queria convidar o João então para agora fazer pelo planeta Terra, para o fim da pandemia, fim do Covid-19, tudo isso, fazer a oração universal, pode ser ecumênica, do Pai Nosso. Então, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E eu concluo agora, queria que todo mundo estendesse sua mão para o planeta, onde estiver, planeta Terra. Nós enviar essa bênção para o mundo e nós pedir que Deus interceda por todos e possa, de fato, acabar essa pandemia, que tem todos os desdobramentos, né, em nossas realidades, em nossas vidas, em nossas famílias e nesse universo. E eu concluo, então, dizendo, muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da Terra. Muito obrigado por todos que nos assistiram. Até breve. Um abraço. Obrigado, irmã. Muito obrigada a todos. Dizer-vos que a próxima sessão Laudato Si será já em março, com o tema Ecos e Olhar sobre a Laudato Si, com um grupo de algumas das unidades académicas da nossa universidade que preparam juntamente com os jovens e por isso podem seguir atentamente o nosso site com mais informações. Resta-me agradecer uma vez mais à Caritas Portuguesa e à Caritas Brasileira. Muito obrigada por esta sessão tão inspiradora e o resto de uma boa tarde a todos. Muito obrigada.